Antes de você assistir essa aula gratuita, eu queria te apresentar o Python para Hackers, o curso da onde esse vídeo saiu basicamente. O Python para Hackers é um curso que acabou de ser lançado nesse mês e ele tem como objetivo te ensinar a desenvolver ferramentas de segurança da informação em Python. São quase 10 horas de conteúdo, 59 aulas divididas em 9 sessões que te ensinam aí a parte básica da introdução ao Python e depois já te colocam para programar de fato, colocar a mão na massa e desenvolver ferramentas de coleta de informação, de exploração e ataque, ferramentas focadas no web, focadas em redes e, é claro, ferramentas mais complexas também, beleza? Então, depois da introdução, você fica com essa aula gratuita que vai falar um pouquinho mais sobre e-mail. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônima, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e agora você fica com a aula gratuita retirada lá do curso Python para Hackers. Bem, nessa aula a gente vai dar uma olhadinha numa função aqui, num script responsável por coletar e-mails de sites, tá? Então, basicamente, ele acessa o site e verifica o código-fonte do site e analisa se existe algum e-mail dentro desse código-fonte e obtém esse e-mail. Isso é muito interessante para caso você queira utilizar em outro tipo de ferramenta, como, por exemplo, o que a gente vai mostrar mais para frente, que é uma ferramenta automatizada para envio de e-mails. Então, ela envia e-mails automaticamente, você coloca lá o que você quer enviar, coloca também a lista de e-mails que você quer enviar e essa ferramenta faz o envio automatizado de e-mails. Beleza? Então, olha só, vamos dar uma olhadinha nesse código. Esse código ele foi desenvolvido em Python 3 e ele funciona com regex. Mas para a gente entender isso, vamos ver primeiro os requisitos dele. A primeira coisa que ele faz é importar a biblioteca requests, e se você não tem ela instalada, é só dar um pip3 install requests que vai fazer a instalação. Ele faz o import da RE e da time, que são bibliotecas padrões do Python. Depois disso, ele cria uma função chamada getEmailBySites e pega o site list, tá? E obtém aí o site list como um requisito para essa função. Depois disso, ele vai dar um for nesse site list, para caso esse site list tenha mais do que um e-mail. E aí ele vai criar uma variável chamada datasite e que vai ser responsável por dar um request get para ele fazer a requisição e obter essa informação, tá? Passando o i. Lembrando que nesse quesito aqui, o i é o site atual. Então, se tiver 10 sites, o i vai ser aquele site testado naquele momento. Ele também faz aqui um return regex. O regex nada mais é do que uma forma de você obter palavras, obter frases que contenham caracteres específicos. Nesse caso aqui, o regex está configurado para dar um regex find all com o objetivo de qualquer coisa que venha antes de um arroba e qualquer coisa que venha depois de um arroba. Então essa é a configuração do regex, mas você pode configurar o regex com letras maiúsculas, minúsculas, números, símbolos, e aí você pode fazer da forma que você quiser. Ele passa o regex e passa o datasite texto, tá? O datasite é aquilo que a gente já obteve, que no caso é o URL do site, tá? Então ele passa as informações que você quer obter e de onde você quer obter essas informações. Depois disso, ele vai dar um retorno, tá? Ele vai, se o regex obter sucesso, ele vai dar um retorno com uma lista configurada em set de retorno e regex. O que significa isso? O set, numa lista, ele é colocado para que não haja duplicatas. Então, se tiver 2 e-mails iguais dentro do site, ele só vai retornar um, porque o set ele bloqueia o retorno de duplicatas. E se não tiver nada, no caso, se o regex não conseguir obter nenhum e-mail do site, ele vai dar um return none para informar você que não teve sucesso naquilo ali. Depois disso, aqui embaixo, a gente já seta os sites. Nesse script, eu setei os sites dentro de uma variável, dentro de uma lista mesmo. Mas eu tenho outro script desse que eu coloco os sites dentro de um TXT. Mas isso é tranquilíssimo de mexer, tá? E se você quiser colocar mais de um site aqui, é bem simples. É só dar um vírgula e colocar um outro site aqui, por exemplo. Beleza? Eu não vou colocar porque não precisa. Eu vou fazer o teste somente no laboratório hacker da eSecurity mesmo. Aqui eu coloquei duas linhas para a gente fazer testes, mas a gente não vai utilizá-las agora. E aqui eu crio um try, tá? Esse try ele funciona da seguinte forma. Eu crio um contador x, esse contador vai ser o meu auxiliar. Dentro desse try eu vou fazer o seguinte, for x in sites. Então eu vou pegar aqui dos sites e vou testar site por site.
ok? Eu fiz isso para evitar problemas e confusões na hora do script. Então ele vai pegar a lista de sites e vai testar site por site, e com isso ele vai fazer o seguinte: ele vai passar mails igual a get email site by site x. Então aqui ele basicamente vai pegar o site da minha lista e vai executar aquela função lá de cima e assim por diante. Se o e-mail for none, ou no caso, se o e-mail for diferente de none, ele vai printar o e-mail para mim na tela, tá? E aí ele vai contar, o contador vai adicionar mais um, para que a gente tenha um controle e que a gente sempre fique nesse looping de testes dentro da minha lista. Se não, ele vai dar um print x, que no caso vai ser o none, e vai dar um pass. Isso daqui foi feito para não dar problema, porque às vezes você pega um site que ele pode quebrar esse script. Então, esse script ele foi desenvolvido para isso, tá? E aqui embaixo eu tenho outros comentários que eu utilizei anteriormente para fazer testes, mas não precisa mais utilizar eles. Vamos executar esse cara aqui no laboratório hacker, só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. Então eu executo ele e rapidamente ele me devolve o laboratório hacker aqui, ó. Certo? Então basicamente é isso. Ele printa aqui na tela para mim o e-mail, e no outro script que eu tenho, eu armazeno esses e-mails dentro de um outro arquivo, para que eu tenha um controle de todos os e-mails que eu já enviei, para que não seja necessário fazer isso ao mesmo tempo. Olha só, eu já fiz um teste com esse script, só que configurado com os arquivos, e eu consegui fazer 480 sites, tá? Numa vez só, sem dar erro nenhum. É claro que eu tive que tratar um pouco melhor com o Incept, mas eu consegui 480 sites. Eu não parou porque deu erro, é porque eu realmente só tinha colocado 480 sites dentro da lista. E na maioria dos sites ele tem um sucesso, tá? Porque a maioria dos sites possui algum tipo de e-mail dentro do seu corpo, algum tipo de e-mail dentro das suas configurações. Show? Se o site não possui nada, ele vai dar none e vai ficar por isso mesmo. Por exemplo, vamos colocar o da Google aqui. O da Google provavelmente vai dar none, porque até onde eu saiba não tem nada na Google. A Google deu none, informando que não tem nenhum e-mail lá dentro do site da Google para que seja obtido. E aí você pode usar a sua imaginação e pegar e-mail de diversos lugares, né? Você pode pegar do próprio site com esse script, você pode pegar do Whois com outro script que a gente já fez no início do módulo de redes, e assim por diante. Então, esse é um script bem útil, dependendo para que você quer utilizar ele, mas com regex você consegue fazer muito mais coisa do que isso. Você consegue obter versionamentos, você consegue obter diversas coisas dentro de um site, dentro de um sistema com regex, beleza? É só saber configurar e mexer mais nessa biblioteca requests aqui também, ok? Então é isso, muito obrigado e a gente se vê na próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí para ajudar a gente e compartilha esse vídeo com seus amigos que ainda não sabiam que dava para fazer esse tipo de coisa com o Python. E dá para fazer muito mais. É só você acessar o primeiro link na descrição para dar uma olhada na grade completa do Python para hackers, beleza? Então é isso. Muito obrigado e até mais.